Olá, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, também de Cristo, esteja com você, sua família, seus familiares. Hoje vamos falar ah, sobre o batismo e também a tentação de Cristo no deserto da tentação, onde Cristo ele se prepara. É claro, não foi algo de esses 40 dias, mas é algo de uma vida. Nós até mencionamos também alguns temas atrás sobre esse período, esse silêncio dos 12 aos 30 anos, quando ele inicia seu ministério, até mesmo o texto aqui onde fala sobre a genealogia de Cristo, em Lucas, capítulo 3, versículo 23, diz que, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério, e aí Lucas começa a fazer a narrativa, como se cuidava, filho de José, ele vai fazendo um aspecto retroativo até chegar em Adão, e Adão, filho de Deus, falando da genealogia. Então Cristo ele volta depois daquele cenário dos 12 anos, onde nós falamos dos dias de luta, os dias de preparo. Ele então agora vem até João para ser batizado. João, a princípio, ele diz o texto, dissuadia, querendo tirar Cristo desse pensamento. Eu preciso ser batizado e você vens a mim, porque aquele do qual ele falava é mais poderoso do que eu, cujo pessoa, ou seja, Cristo, ele não seria digno de desatar, abaixando, desatar a sandália dos seus pés. Cristo não deixa por enquanto para que se cumpra toda a Escritura. Então Cristo é batizado e vai para o deserto ali para ter comunhão, adoração e prepara uma consagração a Deus e iniciar seu ministério público. Quero convidá-lo mais uma vez a nos volvermos para o eterno. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade. Rogamos a unção do teu Espírito, assim como ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder para proclamar a mensagem de salvação, possamos também receber essa graça maravilhosa em nossa vida. Dá-nos entendimento, nos faça receptíveis. Nós rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 3, versículos 21 a 23, diz o texto que aconteceu que, como todo o povo batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Foi justamente o texto, né, que eu mencionei. Diferente das pessoas que iam até João, Cristo não foi ali ser batizado para, quem sabe, purificar de algum pecado, de algum delito que ele houvesse cometido. Nós mencionamos ali publicanos, soldados, a multidão mista, o que faremos. O próprio João se admira porque quando vê Cristo se aproximar, o seu semblante, o seu aspecto, não demonstrava de uma pessoa uma consciência, quem sabe, ali culpada por algum delito, algum pecado cometido. Mas Cristo identifica-se, né, com os pecadores, dando os passos, né, que nos cumpre dar para ser renovado, ser transformado. A vida que Cristo viveu, né, de paciente perseverança depois do batismo, é também um exemplo para nós. Essa luta, né, que ele enfrenta, e logo em seguida diz que ao sair da água, Jesus ele vai à margem ali, se inclina, se ajoelha, prostra-se diante de Deus e abre diante dele uma nova fase. Ele entrava no círculo do maior conflito, mais acirrado do seu ministério, que é a sua vida pública. E até falamos que aquele período foi justamente um período de preparo, onde Cristo se preparou para o seu trabalho. E não só isso, no ministério público de Cristo, vários momentos ele passa, quem sabe, noite em oração, em consagração, em busca a Deus. E ali, o próprio Eterno, ele responde. Se vê os céus abertos, o Espírito descendo sobre ele. Eu quero até abrir um parênteses, né, para aqueles que defendem a doutrina da Trindade, diz que é uma prova inequívoca de 3 pessoas ali, nós não vemos dessa maneira. O texto diz que o Espírito do Eterno desce sobre ele, a glória do Eterno
sobre ele, diz que o Espírito descendo em forma corpórea como pomba. E aliás, essa pomba, o texto diz que é um símbolo do próprio Salvador, do manso e meigo. Ele diz: vinde a mim que sou manso e humilde de coração, símbolo dele próprio, do eterno, Deus longânimo. Então a glória do Senhor desce sobre Cristo, e o próprio Deus, ele confirma, o próprio eterno, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. E quando ele vai para o deserto, todos os evangelhos falam sobre isso, né? Diz que ele, cheio do Espírito Santo, da glória do Eterno sobre a sua vida, ele volta do Jordão, vai para o deserto, diz que é levado pelo Espírito ao deserto. E aqui de novo eu pontuo, não estou falando aqui de uma terceira pessoa, mas do Eterno, ou do seu próprio poder de levar, né, Cristo ao deserto. E por isso que eu menciono que é importante comparar os escritos, né, de Lucas, Mateus, Marcos, porque lá dá a entender de que ele vai para ser tentado, e não é esse o objetivo. Aqui diz que ele foi levado para o deserto. E a palavra de Marcos ela é mais significativa. Diz que logo o Espírito impeliu para o deserto. Deus não tem interesse que nós sejamos tentados, né? Apesar de dizer, tem de grande gozo quando caídos em várias tentações, ou provações, mas não é no sentido de nos induzir, de levar-nos, expor-nos à tentação. Tanto é que nas tentações que o inimigo traz para ele, Cristo não se expõe, Cristo não faz aquilo que ele pede, que o inimigo sugere. E ali diz o texto que ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, vivia entre as feras, Marcos 1, 12 a 13, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Então, Cristo não foi ali para ser tentado, né, mas não para convidar, né, a tentação, mas foi para estar sozinho, a fim de considerar o seu ministério, a sua missão, sua obra, a obra que ele devia fazer, e por jejum e oração devia fortalecer-ne para a sangrenta vereda que ele devia trilhar. E também um outro ponto importante que eu quero destacar: a queda de nossos primeiros pais começou justamente em relação ao apetite. Adão e Eva, no ambiente perfeito, no jardim do Éden, sem mancha do pecado, cai através do alimento, onde eles veem ali um fruto que não deveria ser utilizado. Apesar de ter toda a diversidade, eles caem. E Cristo começa justamente por isso, por nesse ponto, para resgatar naquele ponto que nós havíamos caído, ou que nossos pais caíram. Então ele está ali para ter comunhão com o Eterno, considerar sua obra, o seu trabalho, e começar no mesmo ponto onde os nossos pais erraram. Então, quando Cristo é batizado, o próprio inimigo está ali, né, como um espectador, vê a glória do Pai cobrir o seu Filho, como nós mencionamos, testificando a sua divindade. Desde a queda, já falei em outros pontos, de Adão, a raça humana estivera cortada da comunhão direta com o Eterno. Ela se fazia por meio de Cristo e dos anjos, mas agora que Cristo vier em carne, não usaria da sua divindade. Eu até falei isso há poucos dias, né? Cristo não usou da sua divindade para beneficiar-se a si mesmo, para operar milagres, dependia do Eterno. Estava despido dela no sentido de operar por si mesmo, apesar de ele ser divino, humano, de ter as duas naturezas, mas não operou, não fez uso dela. Isso eu quero destacar. Quando ele vier em carne, a semelhança da carne, Romanos 8, verso 3, o próprio Deus fala. Anteriormente, Deus comunicava à comunidade por intermédio de Cristo, agora fazia em Cristo. Satanás esperara, quem sabe devido ao aborrecimento do pecado, né, a separação de Cristo fosse cortado, fosse eterno, levando Cristo a desobedecer e a pecar. E nesse confronto aqui, o inimigo não permite que nenhum dos anjos vá. Ele diz: eu mesmo vou em pessoa. Ele via que tinha muito em jogo para correr o risco. Ele diz: ou eu venço ou sou vencido. E ele então se dispõe a enfrentar Cristo. Ele se apresenta, e já falei isso, não como, quem sabe, um anjo derrotado, mas cheio de brilho para Cristo, e diz: se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. Como se ele viesse ali, depois dos 40 dias, Cristo tem fome, diz o texto, e ele vem para, quem sabe,
auxiliar Cristo, em socorro, né, de Cristo. Ali, quem sabe, no local você via várias pedras parecendo pães. E tinha uma pergunta, ou nessa pergunta, se tu és o Filho de Deus, uma dúvida. Estava a soar nos ouvidos de Cristo ainda: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E Cristo então cita para o inimigo aquilo que ele mesmo havia inspirado e dito a Moisés: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui ele tenta Cristo pelo menos em 3 pontos, 3 áreas: o apetite, com a alimentação, o cuidado disso, o domínio próprio, o amor ao mundo e a ostentação de vangloriar. E Cristo vence no mesmo ponto em que Adão havia caído. Cristo agora vence o inimigo. Está escrito, e essa é a palavra que Cristo usa. Para Cristo, como para Adão e Eva, né, foi o apetite o terreno da primeira e grande tentação. Então, exatamente como eu mencionei, onde começar a ruína, a queda, deveria começar também a obra de redenção. Então, como pela condescendência, com o apetite cair a Adão, assim pela negação ao mesmo. Cristo com fome, desfalecido, emagrecido ali, mas ele vence. Devia Cristo vencer. Diz o texto: tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome, chegando-se ele o tentador, disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Cristo, ele responde: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Cristo confronta com um adversário pela primeira vez no céu, em vários textos fala sobre isso, principalmente em Apocalipse 12, versos 7 a 9, diz que houve batalha no céu. Cristo era o comandante nas hostes celestiais. E Satanás, antes Lúcifer, anjo de luz, o cabeça da rebelião no céu, onde dali for expulso. Agora parece que inverte-se. Ele vem como um anjo cheio de luz, brilho, e Cristo desfalecido. Quem sabe ele quis até confundir Cristo. Olha, você está parecendo aquele anjo, né, que foi expulso do céu. E tentando tornar mais e mais difícil, né, a senda de Cristo, ou uma suposta vantagem, uma grande vantagem. Mas ali anjos magníficos em poder, havia regras pré-estabelecidas de que ele não deveria ir além daquilo que poderia Cristo na sua humanidade suportar. Então havia com certeza regras sobre isso, e o inimigo utilizou daquilo que ele poderia, e Cristo deveria ou não ceder à tentação. Então ele vem aqui como querendo, né, fazer Cristo operar um milagre para se beneficiar. E se Cristo fizesse isso, com certeza ele pediria outros e outros, e não satisfaria aquilo que ele desejava. Cristo, ele enfrenta Satanás, como está escrito, as palavras da Escritura, a Bíblia, e é isso também que nós devemos utilizar. Aliás, isso tem sido uma das maiores armas do inimigo: pegar textos da Bíblia, isolá-lo, ou quem sabe 9 verdades e uma mentira pelo meio, ou mesmo quem sabe em relação aos mandamentos, e levar do mundo cristão. Sua maior arma tem sido justamente usar a palavra torcida para promover as suas ideias. Em toda tentação, a sua arma de guerra era a palavra de Deus. Satanás exigia de Jesus um milagre como prova de sua divindade, mas alguma coisa maior do que todos os milagres é uma firme confiança numa síntese do Senhor, a palavra de Deus. Temos conhecimento disso. Era irrefutável o testemunho. Enquanto Cristo se mantivesse nesta atitude, o tentador nenhuma vantagem poderia obter sobre Cristo. Então, quando Cristo ele cita esse texto, né, para Satanás, ele está relembrando aquilo que foi escrito em Deuteronômio 8, 2 e 3, onde diz que ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, mas dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então, Cristo está citando aquilo que ele mesmo inspirara ali a Moisés escrever. Então, é interessante essa compreensão da palavra de Deus. E nós também, será a nossa única salvaguarda no tempo do fim, termos o conhecimento adequado da palavra de Deus, não distorcido.
Você não precisa simplesmente de um intérprete, não precisa de mim, não precisa de um pastor, de um líder que te interprete a Bíblia. É claro, você pode ter líderes, respeitar, com certeza, não estou falando isso. Tá? Assim como já falei em alguns momentos, eu sou professor, eu não sou o dono da verdade, eu sou um mediador, que eu posso estar orientando, e aliás, já falamos sobre isso, ah, se nós fizéssemos uso de tudo que temos em meios tecnológicos, científicos, em meios de comunicação, talvez pouca diferença faríamos. Tá? Se trabalharmos no mesmo mecanismo de antigamente, simplesmente ser o detentor da verdade, que só eu tenho a verdade, e pronto. Então temos que estar nos renovando em relação a isso. E Cristo, então, ele usa da palavra. Aqui diz o texto que o diabo transporta a cidade santa, coloca-o sobre o pináculo do templo e diz: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, os teus anjos darão ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Então aqui o diabo cita a palavra de Deus. Então percebe que o problema não é usar a Bíblia, mas de maneira torcida. Esse é o problema. Satanás agora cita o Salmo 91. Falando, então eu estou colocando aqui nas minhas palavras, você citou a Bíblia, também conhece a Bíblia. E quem sabe, ele é um dos que mais conhece, se eu for colocar aqui no contexto humano e de poderes aqui deste mundo. Porque ele conviveu, ele era o querubim cobridor, aquele representante de Deus e de Cristo a outros mundos. O primeiro em honra depois do Filho de Deus. E ele então cita a Bíblia, mas de maneira torcida. Se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo. Está escrito, os teus anjos darão ordem a teu respeito. Mas será que é isso mesmo? Então eu posso me jogar de cima de um prédio ou do templo e querer esperar que Deus vai me socorrer? Não é dessa maneira. Cristo não segue por esse caminho. Cristo, ele cita, como eu mencionei, Salmo 91, 11, mas ele omitiu esse ponto, onde fala aqui, te guardar em todos os teus caminhos, quando eu estou procurando fazer a vontade do Senhor. Ele vai me proteger. Tá? Quando Cristo ele dá a promessa para os discípulos, vamos falar quem sabe sobre isso, de que eles iriam para todo mundo pregar, caso beberem alguma coisa mortífera, ou picada de serpentes, ou coisas assim, serão livres. Isso aconteceu no ministério deles várias vezes. O próprio Paulo, picado por uma serpente, mal nenhum aconteceu, mas será que é correto eu ir estar mexendo com a serpente, procurar um problema para mim? Expor-me à tentação? Não, de maneira nenhuma. Então, está escrito, aqui Cristo repete a palavra de Deus, Jesus declarou a Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essas palavras foram ditas por Moisés aos filhos de Israel, quando tinham sede no deserto, aí provocando a situação, e pediram que Moisés lhes desse água, exclamando, está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17, verso 7. E ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui então Satanás tira todas as suas máscaras. Cristo sai vitorioso na segunda tentação. Então Satanás agora ele mostra realmente o que ele queria. Não se apresenta, claro, como aquele horrível monstro, pés de cabra, asas de morcego, como muitas vezes ele gosta de ser tratado na mitologia, em outros, na ficção, né, em filmes, quem sabe. Embora decaído, é um poderoso anjo de luz, ele era, né? Declara-se o chefe da rebelião, o Deus deste mundo, e colocando Jesus em uma alta montanha, ele fez com que todos os reinos do mundo, em toda a sua glória, passasse em visão panorâmica diante de Cristo. Então, a luz do sol projetava, como você consegue perceber, a luz aqui aparecendo, né? As nossas costas começando a aparecer, mostrando ali cidades cheias de templos, palácios de mármore, campos férteis, vinhas carregadas de frutos para Cristo, onde os vestígios do mal estavam ocultos, não mostrava o sofrimento, a dor, a lágrima, querendo então levar Cristo a se afastar do reto caminho do Senhor. Os olhos de Jesus cercados ali ultimamente de tristeza, desolação, contempla agora uma glória de cena inexcedível. Beleza, prosperidade, e então ouve a voz do tentador, onde ele diz, Lucas 4, 6 a 7, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero.
Portanto, tudo será teu, se prostrado me adorares. Então ele mostra justamente o que ele quer, que é o que ele queria no céu. Ser introduzido na adoração, prerrogativa somente do Eterno e de seu Filho, de mais ninguém. Onde podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Onde ele queria ser adorado, ele sendo o terceiro na hierarquia no céu. E ele mostra justamente o que ele queria. E Cristo então diz ao tentador: vai de Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Mateus 4:10. Então, os reinos deste mundo eram oferecidos a Cristo por aquilo que revoltara no céu, onde ele usurpa de Adão e Eva esse poder, e com o fim de comprar a homenagem de Cristo. Mas Cristo não seria comprado, viera para estabelecer um reino de justiça e não renunciaria ao seu desígnio. E com essa mesma tentação ele chega até as pessoas. E já até ouvi pessoas, até mesmo quem sabe famosas, dizer que mesmo que soubesse que desfrutaria ou desfrutaria disso por pouco tempo, mesmo assim preferiria a glória deste mundo. Cristo diz: o que adiantaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Não de nada. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. A glória deste mundo vai acabar, vai se ofuscar. Não há poder político, religioso, educacional que mude o curso das coisas. A nossa esperança, nossa única esperança está na volta de Cristo, na transformação final, na promessa do quinto reino universal, onde será estabelecido para sempre e poderemos estar com o Eterno, com o seu Filho, com os anjos e vivermos para toda a eternidade. Nosso próximo tema, vamos falar sobre achamos o Messias. Começa então o ministério público de Cristo, e onde Cristo trabalha os seus ensinos, seus milagres, suas parábolas, e cumpre o seu ministério dando a sua vida para resgatar a você e a mim. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno nos abençoe a cada dia, a crescermos no conhecimento e graça e vencermos também. Ele nos deu as armas necessárias, que é o conhecimento da palavra de Deus, de não permitirmos ser enganados. A mesma diz que os seus ministros, o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros e ministros de justiça, onde muitas vezes pregadores, mensageiros, diz que nos últimos dias até sinais fariam fogo descer do céu à vista dos homens, mas torcendo a palavra. Então não nos engane, ou não nos enganemos, pensando que só por estar escrito na palavra de Deus devemos seguir. Satanás citou a Bíblia, e muitos hoje citam a Bíblia, querendo nos levar para o engano. É preciso conhecer, aprofundar mais, para saber se não está em contradição com aquilo que o Senhor quer ou requer de cada um de nós. Vamos agradecer mais uma vez. Amorável Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais essa mensagem, e que assim como o Senhor concedeu a Cristo o poder para vencer no deserto da tentação e em cada aspecto da sua vida quando esteve aqui, nos conceda também a unção do seu Espírito para fazermos aquilo que é agradável aos teus olhos. Dá-nos a tua paz, a tua graça, nos guia cada dia. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.